Repete comigo. Casal cristão precisa ter momentos com Deus juntos. Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre algo que pode transformar o relacionamento e aproximar ainda mais o casal de Deus, o devocional juntos. Muita gente acha complicado, mas nós vamos te mostrar como pode ser simples, leve e divertido. Primeiramente, nós temos que entender o que é o devocional. E o devocional é aquele momento que nós tiramos com Deus diariamente para estarmos ali em adoração, em comunhão com o Senhor. E por que fazer o devocional em casal? Fortalece a fé e o vínculo entre o casal. Cria momentos de intimidade espiritual. Ajuda a alinhar sonhos e decisões segundo a palavra de Deus. E este aqui é bem importante. Previne brigas desnecessárias entre o casal e aproxima os dois. Por exemplo, se a gente teve alguma briguinha durante o dia e a gente combinou de que vai fazer nosso devocional juntos, chega aquele momento ali que a gente precisa se render e dar o braço a torcer, né? Porque a nossa comunhão com Deus é mais importante do que esse momento de intriga que a gente teve. E acaba também nos colocando em situações de até, como por exemplo, aproxima o momento de fazer o nosso devocional e a gente acabou que teve uma briga. A gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que apaziguar, fazer as pazes, porque a gente também não pode nos achegar ao nosso Criador de qualquer maneira, né? Com o nosso coração cheio de mágoa, cheio de culpa. Então esse é um momento muito importante que também nos ajuda a dar o braço a torcer. E a gente pode até começar ali ainda com um pouco de ressentimento, mas quando a gente se depara ali com aquele momento, Deus vai transformando o nosso coração e aquilo que poderia durar dias de revolta um com o outro, apazigua. Então vamos lá para as dicas práticas. Escolha um horário fixo, não precisa ser um horário do relógio certinho, porque, por exemplo, todo dia 7 horas da noite, às vezes não dá. Mas o nosso horário fixo é quando a gente chega do nosso serviço, tomou banho e comeu. A gente faz o nosso devocional, independente de que hora seja do dia. Tem dia que a gente chega às 5 horas da tarde, tem dia que a gente chega 8 horas da noite. Então, no momento que nós chegamos no nosso serviço e os dois tomaram banho e jantaram, esse é o nosso momento. Tem o seu horário fixo. Ou melhor dizendo, primeiro a gente alimenta o nosso físico para depois alimentar o nosso espírito. Isso, para você estar bem. Segundo, muito importantíssimo, tenha a Bíblia à mão, seja ela física ou no celular, porque como você vai fazer o seu devocional se você não tem uma Bíblia? Mas a gente, apesar de ter falado aqui do celular, é bom não usar o celular, é melhor usar a Bíblia física, porque o celular acaba sendo, ele é um objeto de distração. Mesmo que você desligue ali as notificações, tenta desconectar realmente com as coisas que são distrações. O celular por si só é uma distração. E hoje o que tá muito difícil, né? É nós nos desligarmos do celular, das redes sociais. Que é bom. Escolha um plano ou um livro bíblico. Essa escolha é para você ter um norte, para você não fazer as coisas assim de qualquer jeito, adoidado. Faz e tem esse plano. Por exemplo, você pode ler o livro de Salmos, fazer a meditação sobre aqueles, cada dia por um verso ou um capítulo, né? Enfim. Ou você pode ir por um livro mais prático, por exemplo, os livros do Novo Testamento. Por exemplo, o livro de Tiago, o livro de Gálatas, Coríntios. o livro de Efésios. E são livros que vão trazer para o seu dia a dia as mudanças de comportamento que você precisa ter. Colossenses também eu acho que é bom, né, amor? Para agradar a Deus, e são livros pequenos e de fácil entendimento. Não é cansativo, né? Principalmente para você que pode estar começando. Então são livros muito bons que vai te ensinar sobre respeito, sobre fidelidade, sobre estar junto, sobre ajudar o seu próximo. Ou pode também escolher um tema, por exemplo. Vamos fazer o nosso devocional a respeito do casamento. A gente vai lá e pesquisa as coisas bíblicas, os trechos bíblicos referente àquilo que você está querendo. Livros, né, que falam sobre o casamento. Ou, por exemplo, sobre o amor, sobre a fidelidade, sobre união. Deus. Então, vocês vão escolher um tema específico e vão estudar com base naquilo ali. Não precisa ser um negócio extenso, pode ser coisas pequenas que Deus fala com a gente também. E para não ficar uma coisa tão engessada, é bom a gente sempre compartilhar um versículo que chamou a atenção com o outro, palavras até mesmo que
possa ser novas para um quanto para o outro. Isso. Trocar, né, o diálogo para que fique uma coisa mais interessante. Isso, para que você conheça a visão do outro também. Não ficar só naquela liturgia de você ler aquele negócio e pronto. Mas de compartilhar realmente e ver o que aquilo acrescenta na sua vida e o que você precisa mudar. E por último, orem juntos. É uma dica e algo muito importante, porque você vai se apresentar diante do seu Criador, então você não pode se apresentar de qualquer maneira. Você tem que orar, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor discernimento para que você possa ler e ouvi-lo falando ao teu coração. Então você pode orar no começo ou pode orar no final ou para começar e para terminar, né? E não tenham vergonha de orar. Tem muitos casais que têm vergonha de orar. Tem muita gente que tem vergonha de orar, independente de ser casal ou não. Tem gente que tem vergonha de orar, né? Mas você não seja assim, viu? Misericórdia. Mas não tenha vergonha de abençoar a sua casa, abençoar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Seja quem for, não tenha vergonha disso. Isso é um momento muito precioso. E o que mais nós vemos é isso aí, cônjuges que tem vergonha de orar um na frente do outro. Misericórdia, isso não pode acontecer dentro de um relacionamento. E esse momento não necessariamente precisa ser algo engessado, como você dobrar seus joelhos, você se apresentar. Palavra muito complicada. Isso, tem que ser algo prazeroso, queridos. Um momento alegre, não um momento de luto, um momento de tristeza. Não, de alegria. A gente tem o hábito de fazer ajoelhado, mas nem sempre. Por exemplo, hoje nós estamos aqui ao ar livre para falar de Deus, para comunicar um com o outro, para entender um ao outro. Então você pode preparar um café, fazer um lanche para esse momento, fazer no sofá, no chão, na praça, em qualquer local. Que esse seja um momento prazeroso. Isso, tem dias mesmo que a gente chega bem cansados, então a gente lê deitado. Entendeu? Às vezes sim, mas a gente não deixa esse momento passar. Lembrando que não é fazer de qualquer jeito, é fazer com reverência sempre, mas não precisa ser engessado, ritualístico. Pode fazer de uma forma que te dê prazer e alegria. Se vocês optarem também, vocês podem ouvir alguns louvores antes, fazer toda uma preparação. Ou não precisa, às vezes, para aquele momento ali de vocês separarem, para ouvirem uma canção juntos e meditarem naquela letra, aquilo ali também é um devocional, é um momento de comunhão. Então não precisa ser engessado, não precisa ser um culto, aquela liturgia do culto, não precisa disso. Você pode ir adquirindo os seus momentos com Deus, diferenciando. E isso vai te trazer o seu jeito próprio de fazer o seu momento com Deus. Que o nosso momento não significa que você tem que copiar o nosso momento, que a gente tem que copiar o momento do fulano. Cada um tem o seu relacionamento com Deus. E Deus é assim, relacional. E Ele quer se relacionar com a gente. Esse que é o importante. Nosso devocional é para nós nos relacionarmos com Deus. Pronto, pessoal. Viu como é simples? Às vezes as coisas são tão simples, mas nós que dificultamos. É verdade. Então, se esse vídeo faz sentido para você, deixe sua curtida, coloque seu comentário aí, comente da forma que você faz ou da forma que você deseja Compartilhe com alguém que você saiba que esse vídeo vai chegar para somar. Isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.